Em uma manhã aparentemente comum de segunda-feira, 18 de junho de 2001, uma adolescente de 15 anos sai de casa em East Tilbury, Essex, Inglaterra, rumo à escola, como fazia todos os dias. Ela se despede dos pais, mas nunca chega ao seu destino. O que parecia ser apenas um atraso escolar, logo se transforma em um mistério angustiante que choca uma nação inteira. Danielle Jones, uma garota tímida, amante de animais e cheia de sonhos, desaparece sem deixar rastros. Sem celular, sem dinheiro, sem roupas extras, apenas um vazio que consome sua família e mobiliza uma comunidade. À medida que a polícia mergulha na investigação, segredos sombrios emergem, revelando que a verdade pode estar mais próxima do que todos imaginavam. Danielle Sarah Jones nasceu em 16 de outubro de 1985, em Tilbury, Essex, Inglaterra, como a filha mais velha de Tony e Linda Jones, acompanhada de 2 irmãos mais novos. Desde pequena era uma criança alegre, com um senso de humor marcante, mas extremamente tímida, preferindo passar a maior parte do tempo no conforto de casa. Sua paixão por animais era evidente, especialmente por seus 2 coelhos de estimação, e ela sonhava em trabalhar com crianças, planejando fazer um curso de cuidados infantis para seguir essa vocação. Danielle tinha uma relação especial com os animais, adorando também cavalos, burros e golfinhos. Uma memória marcante foi quando tocou um golfinho em uma viagem familiar à Flórida, um momento que a deixou radiante, embora seu maior desejo fosse nadar com eles. A família Jones era muito unida e vivia em East Tilbury, uma vila tranquila em Essex. Danielle tinha um vínculo forte com seus irmãos mais novos, agindo quase como uma segunda mãe, cuidando deles com carinho. Na escola St. Clarice era uma aluna exemplar, conhecida por sua educação, confiabilidade e dedicação, mesmo enfrentando dificuldades em algumas matérias. Seus amigos, que a conheciam desde o jardim de infância, destacavam sua natureza carinhosa e solidária, sempre pronta para ajudar. Apesar de sua timidez e falta de autoconfiança, agravada pelo uso de aparelho nos dentes, Danielle era popular entre seu círculo de amigos e tinha uma vida escolar estável, com planos claros para o futuro. Danielle também era próxima de sua família estendida, incluindo a irmã de seu pai, que era casada com Stuart Campbell, um construtor de Grays, Essex, e pai de 2 filhos. Stuart entrou na vida dos Jones como um tio aparentemente atencioso, brincando com Danielle e seus irmãos quando eram crianças. Ele era visto como carismático, o tipo de pessoa que animava qualquer ambiente, mas também tinha um lado arrogante, que às vezes incomodava. Em 1998, quando Danielle tinha 12 anos, ela foi dama de honra no casamento de Stuart com a irmã de Tony, um momento que parecia reforçar os laços familiares. No entanto, Tony sempre sentiu uma desconfiança instintiva em relação a Stuart, embora não tivesse motivos concretos para questioná-lo na época, já que ele parecia apenas um tio dedicado. Com o passar dos anos, o comportamento de Stuart começou a mudar, especialmente quando Danielle entrou na adolescência. Ele passou a demonstrar um interesse exagerado por ela, que ia além do que seria esperado de um tio. Stuart aparecia na saída da escola, esperando Danielle descer do ônibus, muitas vezes parado de forma ostensiva em sua van azul, o que a deixava envergonhada pela atenção indesejada. Ele também visitava a casa dos Jones com frequência alarmante, chegando a aparecer 4 ou 5 vezes por semana, o que começou a irritar Tony e Linda. Eles sentiam que Stuart se intrometia demais na vida da família, sempre dando opiniões não solicitadas ou tentando mediar situações, o que aumentava a tensão. Um episódio em particular chamou a atenção de Tony. Certa vez, ele flagrou Stuart sentado ao lado de Danielle no sofá, insistindo em perguntar por que ela estava envergonhada e corada, com um tom que parecia constrangê-la ainda mais. Quando Tony perguntou o que estava acontecendo, Stuart rapidamente minimizou, dizendo que não era nada, apenas uma conversa casual. Danielle, visivelmente desconfortável, tentou se afastar,
mas Stuart continuou insistindo, o que deixou Tony desconfiado. Apesar disso, confrontá-lo diretamente era difícil, pois Stuart sempre tinha uma explicação para suas ações, e os Jones temiam que acusá-lo sem provas pudesse causar uma ruptura grave na família. Por trás da fachada de tio carinhoso, Stuart Campbell escondia um passado sombrio. Em 1989, ele foi condenado por deter uma garota de 14 anos em sua casa e tirar fotos indecentes dela, cumprindo 1 ano de prisão. Para a família Jones, ele manipulou a narrativa, afirmando que tudo não passava de um mal-entendido e que havia sido absolvido, o que levou Tony e Linda a não questionarem profundamente o incidente na época. No entanto, a polícia mais tarde descobriu que esse não foi um caso isolado. Ao longo de 20 anos, Stuart vitimou cerca de 30 jovens, todas entre 12 e 15 anos, posando como fotógrafo de glamour. Ele distribuía cartões de visita de uma falsa agência de modelos, chamada Cinderella's Modeling Agency, para atrair adolescentes, convidando-as para sessões fotográficas em sua casa, onde tirava imagens indecentes sob o pretexto de ensaios profissionais. Além disso, Stuart tinha antecedentes de furtos residenciais, indicando um padrão de invasão de privacidade que se alinha com o perfil de um predador sexual, alguém que se excitava ao violar espaços pessoais sem permissão. Esse comportamento manipulador e predatório de Stuart começou a se intensificar em relação a Danielle, mas na superfície ele mantinha a imagem de um tio confiável, o que dificultava para a família perceber o perigo iminente. A combinação de sua proximidade com a família, seu passado oculto e suas ações cada vez mais invasivas criava um cenário preocupante que só seria completamente compreendido quando a tragédia já havia se instalado. Na manhã de 18 de junho de 2001, uma segunda-feira, Danielle Jones, de apenas 15 anos, saiu de sua casa em East Tilbury, Essex, por volta das 7h55, rumo à escola St. Clair's, onde era aluna. Após tomar café da manhã com sua mãe Linda e se despedir da família, ela seguiu sua rota habitual pela rua. No entanto, segundos após sair, seu irmão mais novo, Mitchell, a viu da janela de casa virando na direção oposta à escola, um comportamento que quebrou completamente seu padrão. Danielle era conhecida por sua disciplina e nunca havia matado aula, o que tornou essa mudança de direção imediatamente preocupante. Ela deixou a casa sem levar seu carregador de celular, roupas extras ou dinheiro. Itens que normalmente levaria se tivesse intenção de se ausentar por vontade própria. Testemunhas da vizinhança, incluindo 2 colegas de escola, relataram ter visto Danielle caminhando em uma direção que sugeria que ela poderia estar indo a uma loja próxima, ou talvez pegando um ônibus alternativo para a escola. Um dos meninos notou que ela parecia estar seguindo para a Coronation Avenue, uma rua que não fazia parte de sua rota usual. Apesar dessas observações, Danielle nunca chegou à escola, um fato alarmante para alguém tão responsável e avessa a quebrar regras. Sua ausência passou despercebida até o início da tarde, quando às 14h30, a escola entrou em contato com Linda para informar que Danielle não havia comparecido às aulas. Sabendo do medo que a filha tinha do escuro e de sua rotina de sempre informar seu paradeiro, mesmo para visitas rápidas, Linda ficou em pânico. Tony, seu pai, também confirmou que a falta de itens pessoais indicava que Danielle não planejava fugir, intensificando a sensação de que algo estava terrivelmente errado. Na mesma noite de 18 de junho, Linda acionou a polícia, iniciando uma das maiores investigações já conduzidas pela Essex Police. Mais de 900 policiais foram mobilizados e buscas foram realizadas em cerca de 1.500 locais nos dias seguintes, incluindo áreas urbanas, rurais e até o rio Tâmisa. Cães farejadores foram usados para rastrear o caminho de Danielle, confirmando que ela seguiu sua rua habitual antes de voltar, mas o rastro não levou a nenhuma pista sólida. A comunidade de East Tilbury se uniu em um esforço impressionante, com vizinhos verificando galpões, anexos e quintais,
enquanto cartazes com o rosto de Danielle foram espalhados por carros, vitrines de lojas e postes. Linda descreveu o apoio da comunidade como absolutamente incrível, destacando a solidariedade que tomou conta da vila em busca da adolescente desaparecida. Enquanto amigos e familiares se mobilizavam incansavelmente para encontrar Danielle, uma pessoa se destacava pela ausência nas buscas: Stuart Campbell, seu tio por casamento. Tony, preocupado, foi até a casa de sua irmã, esposa de Stuart, para discutir o desaparecimento. Lá ele notou algo estranho. Através da janela viu equipamentos de filmagem, como câmeras e tripés, montados na sala de estar, o que parecia fora de contexto em um momento de crise familiar. Stuart, que não estava em casa, recusou-se a participar das buscas, comportamento que Tony achou extremamente suspeito, especialmente considerando o quanto Stuart parecia próximo de Danielle. Essa atitude indiferente levantou as primeiras suspeitas sobre seu envolvimento, marcando um ponto de inflexão na percepção da família sobre ele. Nos primeiros dias da investigação, a polícia identificou Stuart Campbell como o principal suspeito, com base em seu comportamento evasivo e em seu histórico criminal. Testemunhas relataram terem visto Danielle, na manhã do desaparecimento, conversando com o motorista de uma van azul na Coronation Avenue, e outra testemunha que conhecia Danielle a viu discutindo com um homem em uma van azul, dizendo: "Me deixa em paz", enquanto passava por uma rua próxima. Como Stuart possuía uma van azul, essas informações intensificaram as suspeitas. Além disso, uma testemunha relatou ter visto uma garota em uniforme escolar semelhante a Danielle entrando em uma van azul na Stamford Road por volta das 8h15, com a cabeça baixa, parecendo abatida, o que sugeria que algo grave poderia ter ocorrido. Nos 3 dias seguintes ao desaparecimento, a polícia conduziu uma busca minuciosa na casa da família Jones, examinando cada canto em busca de pistas, mas nada relevante foi encontrado. As buscas, então, se expandiram para todas as casas da vila de East Tilbury, com moradores sendo entrevistados e propriedades, como galpões e anexos, verificadas minuciosamente. Durante uma dessas buscas na casa dos Jones, os policiais encontraram, dentro de um estojo de Danielle, 2 bilhetes escritos por Stuart. Eles foram deixados durante uma viagem da família à França, na primavera de 2001, quando Stuart, aproveitando a ausência dos Jones, entrou na casa, possivelmente usando uma chave que reteve após instalar uma porta de vidro no imóvel. O primeiro bilhete dizia: "Oi, princesa. Espero que aproveite o feriado. Me mande uma mensagem quando voltar, Stuart. Beijo." O segundo: "Oi, princesa. Caso não tenha visto minha última nota, só queria dizer que sinto falta do seu sorriso. Beijo, beijo." Danielle confidenciou a uma amiga que ficou perturbada com esses bilhetes, sentindo que Stuart havia invadido sua privacidade, o que indicava um comportamento cada vez mais obsessivo. Uma busca na casa de Stuart, em Grace, revelou evidências perturbadoras. A polícia encontrou equipamentos fotográficos, incluindo câmeras e tripés, confirmando as observações de Tony, além de imagens indecentes de jovens garotas baixadas da internet. No sótão, escondida, foi localizada uma bolsa contendo lingerie, algemas e um par de meias brancas com manchas de sangue. Testes forenses confirmaram que as meias tinham DNA de Stuart e de Danielle, uma descoberta crucial que sugeria um contato físico entre eles. Essas evidências reforçaram a suspeita de que Stuart tinha intenções sinistras em relação à sobrinha. A análise das comunicações de Danielle trouxe mais pistas. No dia do desaparecimento, 2 mensagens de texto foram enviadas de seu celular para o de Stuart. A primeira, enviada pela manhã, dizia: "Oi, Stu, obrigada por ser tão legal. Você é o melhor tio. Diga à mamãe que sinto muito. Te amo muito, Dan. Beijo, beijo, beijo." A segunda, mais tarde, dizia: "Oi, Stu, o que tá fazendo? Tô em apuros." No entanto, um linguista forense analisou as mensagens e concluiu que elas não seguiam o padrão de escrita de Danielle,
que sempre escrevia what corretamente. Usava letras minúsculas e evitava abreviações como what. A análise de localização mostrou que os celulares de Danielle Stewart estavam na mesma área, próximos a uma única torre telefônica em East Tilbury, por cerca de 30 horas após o desaparecimento, sugerindo que Stewart estava com o celular dela. Além disso, um morador que contratou Stewart para um trabalho de construção notou que ele carregava 2 suportes de celular no dia, reforçando a ideia de que ele tinha o aparelho de Danielle. Stewart afirmou que, na manhã do desaparecimento, estava em uma loja de materiais de construção em Rayleigh, a cerca de 30 minutos de East Tilbury, mas não apresentou recibos ou provas de sua presença lá. A análise de seu celular revelou que ele estava, na verdade, em East Tilbury, próximo à área onde Danielle foi vista pela última vez, desmontando completamente seu álibi. Após ser liberado sob fiança em sua primeira prisão, a polícia colocou Stewart sob vigilância e observou um comportamento estranho. Ele foi visto fotografando carros prateados semelhantes ao seu Nissan Primera, aparentemente tentando criar um álibi falso. Esse comportamento foi considerado incompatível com o de um tio preocupado com a sobrinha desaparecida, aumentando ainda mais as suspeitas. Durante uma busca mais aprofundada na casa de Stewart, a polícia encontrou um brilho labial pertencente a Danielle, comprado por ela uma semana antes no Lakeside Shopping Center, dentro da bolsa escondida no sótão. Outro achado alarmante foi um papel com as palavras clorofórmio, taser e o PIN do celular de Danielle, sugerindo que Stewart planejava suas ações com antecedência. Essas evidências, combinadas com seu comportamento evasivo e histórico criminal, consolidaram a posição de Stewart como o principal suspeito no caso do desaparecimento de Danielle, enquanto a polícia continuava a reunir provas para esclarecer o que realmente aconteceu naquela fatídica manhã. 5 dias após o desaparecimento de Danielle Jones, em 23 de junho de 2001, a polícia prendeu Stuart Campbell, seu tio por casamento, sob suspeita de assassinato. A prisão ocorreu em sua casa em Grays, Essex, pouco depois das 7 horas da manhã, e ele foi levado sob uma coberta branca para a delegacia de Harlow. Durante o interrogatório, Stuart se recusou a cooperar, negando qualquer conhecimento sobre o paradeiro de Danielle. Ele manteve uma postura defensiva, rejeitando as acusações e insistindo que não tinha nada a dizer, mesmo quando confrontado com perguntas diretas como: "Você sabe onde ela está?" ou "Você a machucou?" A polícia, na esperança de que Danielle ainda estivesse viva, pressionou por informações, mas sem evidências físicas suficientes naquele momento, não pôde mantê-lo detido. Stuart foi liberado sob fiança, com a condição de responder a futuras convocações, enquanto a investigação continuava. Após sua liberação, a polícia colocou Stuart sob vigilância rigorosa, observando cada movimento dele. Durante esse período, seu comportamento foi considerado altamente evasivo e pouco condizente com o de um tio preocupado com a sobrinha desaparecida. Ele não participava das buscas comunitárias, não demonstrava angústia pública e parecia mais focado em suas próprias ações do que na tragédia familiar. Essa falta de envolvimento contrastava com a mobilização de amigos, familiares e vizinhos, reforçando as suspeitas de que ele escondia algo. Em 17 de agosto de 2001, menos de 2 meses após o desaparecimento, Stuart foi preso novamente, dessa vez com base em evidências mais sólidas. A descoberta de meias brancas com manchas de sangue contendo o DNA de Stuart e Danielle, mensagens de texto suspeitas enviadas do celular de Danielle e a desmontagem de seu álibi falso em Rayleigh forneceram à polícia motivos suficientes para agir. Além disso, ele foi acusado de posse de imagens indecentes de jovens garotas e outros crimes sexuais relacionados a vítimas anteriores, revelando um padrão de comportamento predatório. Stuart foi mantido em prisão preventiva, enquanto a polícia trabalhava para fortalecer o caso de assassinato, garantindo que ele não pudesse mais evitar o escrutínio. Em novembro de 2001, o Crown Prosecution Service,
CPS, órgão responsável por processos criminais na Inglaterra, concluiu que havia evidências suficientes para acusar Stuart formalmente de sequestro e assassinato, apesar da ausência do corpo de Danielle. Essa decisão foi um marco, já que casos sem corpo são raros e exigem um conjunto robusto de provas circunstanciais. Stuart permaneceu em prisão preventiva por 11 meses, aguardando o julgamento, enquanto a polícia continuava a investigar. A acusação formal trouxe uma mistura de alívio e angústia para a família Jones, que agora enfrentava a possibilidade de que Danielle não estivesse mais viva, mas ainda buscava respostas sobre seu destino. Para apoiar a família Jones durante esse período traumático, a polícia designou o detetive Ed Mayo como oficial de ligação familiar. Ele trabalhou para construir um relacionamento de confiança com Tony e Linda, buscando entender a dinâmica familiar e mantê-los informados sobre o progresso da investigação. Durante essas conversas, os pais expressaram preocupações sobre a relação de Stuart com Danielle, destacando episódios de comportamento invasivo que, retrospectivamente, pareciam cada vez mais perturbadores. Essas informações ajudaram a polícia a mapear o padrão de manipulação de Stuart, reforçando a teoria de que ele tinha um interesse obsessivo pela sobrinha. O desaparecimento de Danielle devastou a família Jones, alterando profundamente suas vidas. Linda abandonou seu emprego de meio período como faxineira, incapaz de manter a rotina diante da incerteza. Tony, que era autônomo e trabalhava com lavagem a seco, enfrentou dificuldades para manter o negócio funcionando, já que sua energia estava voltada para a busca pela filha. A relação com a família de Tony, especialmente com sua irmã, esposa de Stuart, e seus pais, ficou extremamente abalada, criando tensões que levaram a um afastamento definitivo. Os irmãos mais novos de Danielle sofreram intensamente. Um deles lidava com a perda de forma prática, enquanto o outro expressava uma raiva profunda, refletindo o impacto emocional do caso. A ausência de respostas mantinha a família em um estado de luto suspenso, sem a possibilidade de um desfecho. Enquanto isso, a polícia continuou as buscas pelo corpo de Danielle, investigando mais de 800 supostos avistamentos relatados no Reino Unido e na Europa, todos descartados após verificação. Áreas como o rio Tamisa, prédios abandonados e terrenos próximos foram minuciosamente revistados, mas sem sucesso. Anos depois, em 2017, uma nova pista levou a uma busca em um bloco de garagens em Turrock, a cerca de 6 milhas da casa de Stuart, após relatos de atividades suspeitas na área logo após o desaparecimento. Apesar da esperança renovada e da presença de Tony e Linda no local, a busca, que durou uma semana, não encontrou nada, deixando a família mais uma vez sem respostas. O julgamento de Stuart Campbell começou em 17 de outubro de 2002, no Chelmsford Crown Court, e durou 11 semanas. Baseado em evidências circunstanciais, já que o corpo de Danielle não foi encontrado, o caso exigiu que a promotoria construísse um argumento convincente. Eles apresentaram Stuart como um predador sexual com um histórico de manipular jovens, que desenvolveu uma obsessão por Danielle, afastando-a de seus pais através de táticas manipulativas. As evidências incluíam testemunhas que viram Danielle discutindo com o motorista de uma van azul, semelhante à de Stuart, na manhã do desaparecimento, meias com sangue contendo DNA de ambos encontradas em sua casa, um brilho labial de Danielle em sua bolsa, mensagens de texto forjadas enviadas do celular dela, um álibi falso desmentido por registros telefônicos, um diário onde Stuart registrava obsessivamente seus contatos com a sobrinha. Além disso, havia seu histórico de abusar de 30 jovens e buscas em seu computador por pornografia de garotas semelhantes a Danielle no fim de semana anterior ao crime. Durante o julgamento, Stuart permaneceu em silêncio, mas demonstrava controle ao passar bilhetes frequentes para sua equipe de defesa, especialmente quando discordava de testemunhas. Jornalistas notaram sua atitude confiante, quase arrogante, apesar da gravidade das acusações. Ele parecia acreditar que poderia escapar,
como fizera em incidentes anteriores. Em 12 de dezembro de 2002, o júri considerou Stuart Campbell culpado por unanimidade de sequestro e assassinato. Ele foi condenado à prisão perpétua por assassinato, com um mínimo de 20 anos antes de ser elegível para a liberdade condicional, e a 10 anos por sequestro, com as sentenças correndo simultaneamente, marcando o fim de um caso que chocou a nação. Em 2004, Stuart tentou apelar contra a condenação, argumentando que as evidências de sua obsessão por jovens e a presença de um jurado que vivia perto de um policial envolvido no caso deveriam ter sido excluídas. O apelo foi analisado por 3 juízes, mas em 2005, o Tribunal de Apelação o negou, mantendo a condenação. Para a família Jones, o sofrimento continuou, agravado pela ausência do corpo de Danielle. Linda expressou uma dor profunda por não poder enterrar a filha, que tinha pavor de ser enterrada, uma angústia amplificada pela recusa de Stuart em revelar o paradeiro do corpo. Para homenagear Danielle, um jardim memorial foi criado na escola St. Clair's, onde a família podia deixar flores e encontrar um espaço de paz, embora sem a possibilidade de um túmulo para prestar suas homenagens finais.